Administração direta e indireta. A administração pública se divide em dois tipos: a administração direta, também chamada de centralizada ou política, e a administração indireta, também chamada de descentralizada ou administrativa. Administração direta. As entidades políticas recebem competências diretamente da Constituição Federal para prestar serviço público, e por isso exercem de forma centralizada as atividades. São entidades políticas, então, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. As entidades políticas podem criar entes descentralizados, as chamadas entidades administrativas. O Estado pode se desconcentrar, ou seja, se organiza mediante desconcentração, a entidade se desmembra em órgãos para melhorar sua organização estrutural. Trata-se de uma distribuição interna de competências, ou seja, uma distribuição ou organização de competências dentro da mesma pessoa jurídica. O resultado concreto da desconcentração é a criação de diferentes órgãos, que são unidades administrativas desprovidas de personalidade jurídica. Detalhe importante é que a desconcentração pode ocorrer tanto dentro de uma pessoa política como dentro de uma entidade administrativa, vale dizer. Tanto no âmbito da administração direta ou centralizada como na administração indireta ou descentralizada. Por exemplo, a União distribui competências entre diversos órgãos da sua própria estrutura, tais quais os ministérios. Uma universidade pública, constituída na forma de autarquia, cria departamentos especializados nas diversas áreas de atuação. Administração indireta. A administração pública indireta é composta por entidades administrativas, e por isso prestam serviço de forma descentralizada. Ou seja, o Estado não executa o serviço por meio da administração direta. São elas as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Autarquia. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de desempenhar atividades que são próprias do Estado. Logo, a criação e extinção de autarquia é por meio de lei específica de competência do Presidente da República, conforme ditames constitucionais, aplicando-se por simetria ao governador e ao prefeito. Está sujeita ao controle da pessoa política que a criou. Esse controle é chamado de controle finalístico ou de tutela e são exercidos nos termos e limites da lei. Então não confunda. Não há hierarquia entre a autarquia e a pessoa política que a criou. A autarquia é pessoa jurídica de direito público interno, conforme definido no Código Civil. Por isso, os bens de propriedade das autarquias são bens públicos. Por esse motivo, pode-se afirmar que os bens são imprescritíveis e impenhoráveis. Fundações. As fundações têm como principal característica a personificação do patrimônio, cuja finalidade é não lucrativa. Cabe à lei complementar definir as áreas de atuação das fundações. Porém, elas devem ser destinadas a atividades de interesse social, como educação, saúde, pesquisas científicas, entre outras. A jurisprudência e a doutrina admitem a criação de fundações públicas de direito público, criadas por lei e com regime de autarquia. Também admitem a criação de fundações de direito privado que terão regime jurídico híbrido, com autorização legislativa para a criação. Fundações públicas e privadas. As fundações públicas possuem benefícios semelhantes às autarquias. Por isso, as fundações públicas de direito público possuem imunidade tributária, prerrogativas processuais dos prazos em dobro para as manifestações, duplo grau de jurisdição e a possibilidade do uso de precatório. Já as fundações de direito privado apenas possuem a imunidade tributária. Quantos aos bens, as fundações públicas de direito público caracterizam-se por terem bens públicos. Logo, possuem os benefícios da impenhorabilidade, imprescritibilidade e as restrições para alienação. Por outro lado, as fundações públicas de direito privado possuem bens privados em regra. Mas quando os bens estiverem sendo empregados diretamente na prestação do serviço, poderão receber algumas prerrogativas de bens públicos, como a impenhorabilidade. Empresas públicas. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Por isso são criadas por autorização legal, sob qualquer forma jurídica adequada à sua finalidade.
elas podem exercer atividades gerais de caráter econômico ou, em certas situações, a prestação de serviço público. O patrimônio da empresa pública é integralmente detido pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Entretanto, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno é admitida. Por exemplo, uma empresa pública pode ter a União, um Estado e uma autarquia na composição de seu patrimônio. Sociedade de economia mista. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, por isso são criadas por autorização legal. Como regra, elas podem exercer a exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas situações, a prestação de serviços públicos. Embora as empresas públicas possam estar sob qualquer forma do direito, as sociedades de economia mista são sociedades anônimas. Para isso, as ações com direito a voto devem pertencer em sua maioria à União, Estados, Distrito Federal, municípios ou a entidades da administração indireta. Semelhanças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Os dois tipos de empresas desempenham atividades de natureza econômica e, por isso, devem se sujeitar ao regime próprio das empresas privadas, inclusive no que se refere às obrigações civis comerciais, trabalhistas e tributários. Logo, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, nestes casos, não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Entretanto, quando prestarem serviços públicos, subordinam-se predominantemente a regras de direito público. Veja essa tabela de semelhanças. Veja essa tabela de diferenças. Estude esse resumo.